Olá, galerinha sensacional! Como vocês estão? Eu sou Proaline, da Igreja Presbiteriana da Bahia, e eu estou super, ultra animada. É porque hoje, pensando bem, eu te conto depois da vinheta. Fica aí, hein? O que é? Que cai no dia 12 de outubro e nós comemoramos o mês todinho? É o nosso dia, o Dia das Crianças. Eu também sou uma criança, sabia? Quem lembra dessa camisa? E essa medalha? Super chique, não é? Ah, foi tão bom! Para quem não sabe do que eu estou falando, essa camisa foi confeccionada para a primeira Gincana Kids da IPBA, realizada ano passado em comemoração ao Mês das Crianças. Teve muita animação, premiação, desafios, competição e, acima de tudo, muito aprendizado sobre a fidelidade de Deus, tema da nossa gincana. E esse ano, pensaram que a gente não ia comemorar o mês das crianças? Claro que não! E hoje nós vamos iniciar, sabe o quê? A segunda Gincana Kids da IPBA. Não é uma notícia maravilhosa? Ela será um pouquinho diferente, será totalmente virtual. Mas eu garanto a vocês que não vai faltar animação, comunhão e muito aprendizado. Fiquem ligados, porque depois da aula nós passaremos algumas informações importantes de como vai funcionar a nossa gincana. Agora deixa de papo e eu quero saber quem ficou animado aí do outro lado da tela e me diz uma coisa. Quem vai ganhar essa segunda Gincana Kids da IPBA? Levanta a mão aí e dá um grito bem alto. Eita, quanta gente levantou a mão! E eu vou torcer por cada um de vocês. Agora, posso iniciar? Posso dar a largada para a nossa gincana? Em 3, 2, 1 e... Valendo! Nós vamos começar sempre com uma oração. E a partir de agora, fiquem bastante atentos, porque tudo que eu falar aqui servirá para pontuar nos desafios da gincana. Então, postura de oração, reverência, feche os seus olhos e acompanhe comigo. Deus de amor, muito obrigada pela oportunidade maravilhosa de participarmos de mais uma gincana. Abençoa esse projeto, faz com que seja uma competição justa e que saiamos todos vitoriosos por aprendermos mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vocês repararam na minha coroa? Eu quero que vocês imaginem que é um rei muito rico, ou então uma rainha muito famosa, e fossem solicitado a vocês que fizessem um pedido e esse pedido seria realizado. O que vocês pediriam? São muitas coisas para pedir, não é? Eu sei que isso é só imaginação, é uma brincadeirinha. Mas se eu contar para vocês que isso aconteceu de verdade com um rei conhecido nosso, vocês acreditariam? E se eu disser a vocês que eu tenho como provar? Está escrito aqui, ó. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Vocês lembram de Davi? Aquele que derrotou o gigante Golias. Ele também se tornou rei. E ele fez um reinado muito bom, de acordo com a vontade de Deus. Mas ele ficou velhinho e morreu. E um dos seus filhos reinou em seu lugar. Sabem quem foi esse filho? Salomão. Salomão amava muito a Deus. E um dia ele foi dormir
e enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Foi Deus falando com ele e disse: Salomão, pede-me o que quiseres e eu lhe darei. E sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Deus ficou muito contente com o pedido de Salomão, porque outros em seu lugar poderiam pedir carruagens, mansão, castelo, riqueza, tantas outras coisas, mas Salomão pediu sabedoria, inteligência para julgar corretamente a causa do seu povo. Deus então concedeu o pedido e, além de sabedoria, deu ao rei Salomão riqueza, fama e uma vida longa. E não demorou para a sabedoria de Salomão ser provada. Ele teve que julgar uma causa muito difícil. Sabe a causa que ele teve que julgar? Eram 2 mulheres. Cada uma delas teve um bebê, na mesma época. E à noite, um dos bebês veio a falecer. E a mãe do bebê que morreu teve uma péssima ideia. Ela trocou os bebês, pegou o bebê que havia morrido e colocou ao lado da outra mãe, e pegou a criança viva e colocou ao seu lado. E a mãe, quando acordou e viu o bebê morto, teve um baita susto. Mas quando ela olhou direito, ela percebeu que essa não era sua criança. E aí a confusão estava formada, porque ela acusou a outra mãe de ter trocado os bebês. E a mãe disse que ela não tinha feito isso. E aí essa situação foi parar para o rei Salomão resolver. E agora, como descobrir quem está falando a verdade? Salomão então usou a sabedoria que Deus deu a ele e teve uma ideia. Ele pegou a criança viva e uma espada. E ele disse que dividiria a criança ao meio e cada uma ficaria com um pedaço. A mãe do bebê que morreu achou super justo e concordou com a solução do rei. Mas a mãe da criança viva, nessa hora ela chorou e ela clamou: "Oh, majestade, por favor, não faça isso. Eu prefiro que o Senhor dê a criança inteira para outra mãe, mas ela pelo menos fica viva. Não divida a criança ao meio. Por favor, eu te peço." O rei Salomão, então, pela reação das 2 mulheres, pôde perceber quem estava falando a verdade e entregou a criança viva para a mãe verdadeira. E a confusão foi desfeita e a justiça foi realizada. E logo a fama da sabedoria de Salomão percorreu por todas as nações vizinhas. Salomão também era tão sábio que ele escreveu 3.000 provérbios. Você sabe o que é um provérbio? Provérbio, frase curta que resume um pensamento sobre um assunto. Eu vou dar um exemplo. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse provérbio resume a soberania de Deus. Esse provérbio diz que todos nós podemos fazer planos. Eu tenho certeza que antes da pandemia, cada um de nós tinha um plano. Uma viagem nas férias, ou a comemoração de um aniversário, ou um curso novo. E aí veio a pandemia e interrompeu os nossos planos. E aí muita gente pode ter ficado chateada ou reclamando. Mas a continuação do provérbio diz que quem dá a palavra final e a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor, é de Deus.
E esse provérbio é o versículo-chave da nossa gincana. Vocês entenderam? Isso é um provérbio. Agora, a reunião de vários provérbios resultou em quê? No livro de Provérbios. E por que será que Salomão escreveu tantos provérbios? Tem vários motivos, mas o principal deles é que ele queria que as pessoas aprendessem sobre sabedoria e aprendessem também a aplicá-la nas decisões das nossas vidas. Mas, afinal de contas, o que é sabedoria? Ninguém melhor para responder do que o próprio Salomão. Responde aí, Salomão. Sabedoria é saber e fazer o que é certo. Ah, entenderam agora? E não basta saber o que é certo, mas é preciso fazer o que é certo. Por exemplo, colar na prova. Todo mundo sabe que colar na prova não é certo, não é legal. Mas quando chega no dia, cai exatamente aquela questão que você não sabe a resposta. E quando você olha para o coleguinha à frente e vê que ele respondeu a questão, e aí, o que é que você faz? Se você não colar na prova, você estará sendo sábio. E a Bíblia diz que Deus promete grandes coisas para quem é sábio. Promete segurança, tranquilidade e coragem. Agora, se você sabe que colar na prova não é certo, mas ainda assim você cola na prova, você sabe como na Bíblia é chamada as pessoas que ouvem o conselho de Deus, mas não praticam? Essas pessoas são chamadas de tolas ou loucas. E a essas pessoas Deus não responde. Me diz uma coisa, sabedoria é saber e fazer o que é certo. Mas o que é certo? Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é o mesmo que respeito, obediência. E o Senhor é o Deus, criador de todas as coisas. Então, obedecer a Deus com temor, com reverência, é o que nos indicará o que é certo e o que é errado. Porque o próprio Deus nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. E obedecer à vontade de Deus é agir com sabedoria. E a Bíblia diz no livro de Tiago que quem quiser sabedoria é só pedir com fé a Deus e Ele dará. E vocês, crianças, vocês querem ser sábias? Se vocês quiserem, e eu sei que vocês querem porque vocês amam a Deus e vocês querem obedecer a Deus, vocês vão continuar conosco, porque esse é o tema da nossa Gincana Kids, o livro de Provérbios. E nós, durante as aulas de domingo, vamos aprender bastante sobre os provérbios e como aplicá-los nas decisões do nosso dia a dia. E hoje, já agora, nesse instante, nós já vamos estudar o nosso primeiro provérbio, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que será que esse provérbio tem para nos ensinar? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu vou contar uma história para vocês, que está lá em Atos capítulo 16. Lembram de Saulo, aquele que perseguia os cristãos, e numa viagem com o seu cavalo, indo em direção à cidade de Damasco para perseguir mais cristãos, ele teve um encontro com Jesus que transformou seu coração. E depois de ter o coração transformado, ele usou a sua vida para fazer viagens missionárias falando do amor de Jesus. E numa dessas viagens, com seu amigo Silas, eles foram para uma cidade chamada Filipos.
E lá eles começaram a falar do amor de Jesus. E havia uma moça que fazia adivinhações. E as autoridades daquela cidade ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que essa moça fazia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela também teve o coração transformado e ela deixou de fazer essas adivinhações e passou a seguir Jesus. Só que as autoridades, depois que deixaram de ganhar esse dinheiro, ficaram muito furiosos e eles bolaram um plano para colocar Paulo e Silas atrás das grades. E enquanto eles estavam na prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam sabe o quê? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente houve um barulhão. Foi um terremoto, mas um terremoto tão forte que fez cair as grades da prisão. E o carcereiro, o homem que foi colocado ali para não deixar Paulo e Silas e os demais presos fugirem da prisão, quando acordou e viu que as grades estavam abertas, ficou assustado. E quando as autoridades soubessem o que aconteceu, ele estava aflito. E aí ele resolveu adiantar as coisas. Pegou a sua espada e ia tirar a sua própria vida. Mas nessa hora, Paulo disse: "Não faça isso. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu." E aí o carcereiro ficou admirado com a postura, com a atitude de Paulo e Silas. E aí chegou mais perto deles e prostrou-se diante deles. Se ajoelhou diante de Paulo e Silas e perguntou a eles: "O que é que eu posso fazer para ser salvo?" E aí eles responderam uma das respostas mais lindas. Eles disseram para o carcereiro: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E naquela noite, Paulo e Silas falaram do Evangelho de Jesus para o homem e toda a sua família. E todos eles foram convertidos a Jesus e foram batizados. E no dia seguinte, as autoridades souberam do que aconteceu e oficialmente libertaram Paulo e Silas da prisão. Que história linda, não é, crianças? Paulo e Silas foram presos injustamente e eles tinham vários motivos para ficarem tristes, reclamando, chateados, mas eles oraram e cantaram louvores a Deus. Todos nós estamos passando por uma experiência um pouquinho parecida com a de Paulo e Silas. Por causa da pandemia, estamos em casa, impedidos de sair para lugares que gostamos, de ver e abraçar quem amamos, de bater aquele baba esperto com os nossos amigos ou chamar as nossas amigas para dormir em nossas casas. Tudo isso pode nos deixar um pouco tristes, mas nós podemos e devemos ter a mesma atitude de Paulo e Silas, orar com fé e cantar louvores a Deus. Mas são mais de 100 mil vidas perdidas. Meu pai, minha mãe perdeu o emprego, crianças sem estudar, milhares de pessoas passando fome, sem casa onde morar. Como é que eu posso ficar alegre com tantas notícias tristes à minha volta? Eu concordo com você. Realmente estamos passando por um momento bem triste e bem complicado. Mas Paulo, também numa prisão, ele escreveu uma carta aos Filipenses, dizendo que tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, porque o próprio Jesus era quem o fortalecia. Ele escreveu também no capítulo 4, versículo 4 da carta aos Filipenses, um dos meus versículos preferidos, que diz assim: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, alegrai-vos. Isso quer dizer que a nossa alegria não deve estar nas pessoas, nas situações e nem nas coisas, mas a alegria do cristão deve estar em Jesus.
Jesus que morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar, e Jesus que ressuscitou e prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, sejam nos momentos bons ou ruins, até que Ele volte para nos buscar e nos leve para morar com Ele lá no céu, onde não haverá tristeza e nem dor. Com isso, nós aprendemos que podemos e devemos viver felizes em toda e qualquer situação, mesmo com a pandemia ou com qualquer outra situação triste que venha acontecer conosco. Basta pedirmos sabedoria a Deus para Ele nos ajudar a obedecer a sua vontade. Opa, eu falei sabedoria? E vocês ainda lembram o que é sabedoria? Sabedoria é saber e fazer o que é certo. E vocês lembram do provérbio que eu citei? Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E eu fiz uma pergunta, o que é que esse provérbio poderia nos ensinar? E depois que eu já contei a história, já expliquei como é que nós podemos responder a essa pergunta. Nós podemos responder que quando a gente se entrega à tristeza, o nosso espírito se abate e o nosso corpo adoece. Mas o coração alegre é bom remédio que melhora a nossa saúde e faz o nosso corpo ficar saudável. E a alegria pela salvação em Cristo Jesus é o remédio ideal para tratar da nossa tristeza. E agora, eu quero convidar vocês para fazer um combinado nosso. Escreve esse versículo na cabeceira da cama, na sua mesa de estudo, no guarda-roupa, onde você quiser, e memoriza esse provérbio para todas as vezes que a tristeza quiser te pegar. Você pede sabedoria a Deus para Ele te lembrar desse provérbio, guardar aqui na sua mente e no seu coração e pedir para que Ele te ajude a aplicar na sua vida. Agora, vamos fazer uma oração para finalizar o nosso estudo e depois cantar uma música bem alegre, tá bom? Santo Deus, obrigada por tudo que aprendemos hoje. Nos dê sabedoria, nos ajude a obedecer à Tua vontade e saber e fazer o que é certo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Criança, estava tão bom o nosso estudo, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Domingo que vem tem mais. Um beijo e até a próxima! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.